Olá, amigos em quarentena. Meu nome é Jocely, mas muito de vocês me conhecem por Jo ou Jojo. Eu sou colaboradora do Café Tablau, ajudo lá nos eventos, né? Eu sou diretora de eventos, sou guia de turismo e também sou mochileira por vocação. Então, por sugestão da Karina, eu vou falar alguma coisa sobre o Caminho de Santiago. Foi uma experiência solitária que eu fiz. Eu caminhei 32 dias, 800 quilômetros fazendo o caminho francês e levando comigo uma mochila de 6 quilos, e nessa mochila eu levei tudo que eu precisava. É meio estilo, como é que eu diria assim, caracol, caramujo. Você leva a sua casa nas costas. Então, sobre o Caminho de Santiago, seria muita coisa para falar, mas eu vou tentar fazer um resuminho só com o básico, tá? Ele era filho de Zebedeu e Salomé, nasceu na Galileia, que na época pertencia a Roma. Ele tentou pregar catolicismo por toda a Galícia, mas coitado, ele não teve sucesso. Ele tentou, insistiu, se dedicou extremamente, mas não deu certo. Então ele voltou para Galileia. Só que daí ele foi preso lá na Galileia, foi martirizado e morreu no ano 44. Sobre o Caminho de Santiago, os primeiros registros, acredita-se que tenha sido começado em 1131, e sempre por motivos religiosos. Atualmente as pessoas não fazem tanto por motivos religiosos, existem muitos outros motivos que eles fazem. Eles podem fazer como uma autoajuda, fazem para meditação, religião, esoterismo e até como vencer 800 quilômetros em tempo recorde. Eles querem vencer barreiras, vencer tempo, vencer o relógio. E tem também aqueles que resolvem fazer por ter lido o Diário de um Mago, que eu particularmente, eu confesso, eu não consegui terminar de ler, eu achei muito chato, tá? Respeito quem leu, mas não deu. Então vocês vão perguntar para mim, né? Por que você foi? O que você foi fazer lá se não era para nada disso? Você nem gostava do Paulo Coelho. Bom, eu durante 10 anos estudei o Caminho de Santiago, trecho por trecho, pedaço por pedaço, região por região, igreja por igreja. Esmiucei tudo que tinha para eu ver ali naquele espaço de 800 quilômetros. Então, o que eu fui fazer lá? Eu fui rever, eu fui conhecer as histórias que eu tinha visto nos livros. As igrejas de pedra, o que tinha acontecido em cada uma delas, os hospitais peregrinos, os bosques. Eu queria pisar nas pedras centenárias, naquelas pedras gastas, que eu tinha lido tanto sobre aquilo. Eu levei gravado todos os lugares interessantes em que eu deveria parar. E em cada um deles eu parei, eu entrei numa igreja, eu entrei num antigo hospital, eu entrei num castelo. Eu fui parando, onde tinha coisa histórica, bonita, um Cristo diferente, um local restaurado. Eu fui ver ao vivo o que eu tinha estudado durante 10 anos. Enfim, eu fui para conhecer lugares encantados, onde Santiago havia passado. Em 32 dias eu percorri a Navarra, Navarra, Rioja, Burgos, Palência, León e finalmente a Galícia. Eu passei por 150 localidades, algumas de passagem, a maioria delas, é lógico, mas nesse trajeto parei em muitos lugares para conhecer e sempre dei prioridade para lugares pequenos, para vilarejos. Parei muito pouco em cidades grandes, só quando não tinha outra alternativa. Nesses lugares pequenos eu fui muito bem acolhida nos albergues e depois de percorrer, durante esse percurso todo, eu ganhei 7 bolhas. Mas em compensação, gente, eu perdi 7 quilos. Teve suas vantagens, né? Mais um pouquinho por Santiago. Santiago foi um pescador por profissão e curador de almas por vocação.
Então eu faço uma analogia com nossos profissionais de saúde que estão trabalhando tanto por nós aí, por dedicação ao próximo, eles estão arriscando a vida deles, né? Assim como Santiago arriscou a sua vida pela fé. Se uma pessoa faz o caminho de Santiago, sem TV, sem computador, sem ar-condicionado, sem ventilador, banheiro compartilhado, quarto coletivo, cama sem lençol, que a gente leva um saco de dormir para poder colocar, quem mais? Sem livro, sem jogo de tabuleiro. E a gente se sente tão grata pela vida por ter dado tudo isso pra gente, por ter proporcionado essa viagem, essa vivência, né? Então, por que você está reclamando aí? Você está ficando em casa com tanto conforto? Não reclama, não. Vamos mudar nossas mentes. Não vamos reclamar por ficar em casa. E quem sabe nós podemos entender que o caminho de Santiago pode ser o nosso caminho. Se depois dessa pandemia você resolver fazer o caminho de Santiago, eu vou deixar algumas dicas aqui para você, tá? Só que eu vou precisar olhar aqui porque eu não sei, tem tanta dica para dar, mas eu peguei só as mais importantes. Em Roncesvalles é onde você vai pegar uma pedrinha para começar o seu caminho, que depois você vai jogar lá em Foncebadon. Então você vai assistir a missa da abadia. Vamos às dicas? Olha, o caminho de Santiago na Espanha, ele começa na Navarra, em Roncesvalles. Eu comecei na França, eu comecei um pouco antes de Roncesvalles, porque eu queria subir os Pirineus. Louca, queria subir os Pirineus, então eu fiz um trecho a mais, tá? Mas para quem começa na divisa entre França e Espanha, o primeiro lugar é Roncesvalles, tem um bom albergue lá, então a gente começa por lá. Então, chegando lá, você já procura no chão uma pedrinha. Pedrinha, não vai pegar uma pedra grande que você vai se arrepender, tá? E coloca na mochila, depois eu vou explicar o que você vai fazer com ela. Então, em Roncesvalles, você assista a missa na abadia. Chegando lá na igreja, na abadia, você dá o seu nome, o lugar de onde você veio. E na hora da missa, o padre vai citar seu nome e o local. Eu garanto que você vai ficar emocionada, tá? Compre uma concha com a cruz de Santiago, que é o símbolo universal do peregrino. Essa concha, um tamanho mais ou menos assim, é uma concha padrão, e você vai de pendurar ela na mochila e vai andar com essa concha. Quando você chegar em Santo Domingo de la Calçada, vai na igreja. Dentro da igreja tem uma gaiola com um galo dentro. Gente, não precisa ficar traumatizada, a gaiola é grande, o galo circula, ele é trocado várias vezes ao dia. É só porque também é uma coisa emblemática, uma coisa tradicional, tá? E aí se o galo cantar enquanto você estiver lá, é porque você vai ter muita sorte no seu caminho. Olha, gente, eu fiquei sentada lá, eu rezei, esperei, conversei com o galo. Ele não teve jeito, ele não cantou. Eu fui embora, mas tive sorte do mesmo jeito, meu caminho foi muito bom. Agora, bom mesmo é quando você chega em Navarra. Na fonte de Irache, que fica... Você vai passar em frente a essa fonte de Irache. Não precisa desviar do caminho. Tem duas torneiras. Uma torneira sai água, uma torneira sai vinho. É lógico que você não vai pegar a água, embora ela seja filtrada, né? Você vai aonde sai o vinho e você vai tomar o tanto de vinho que você aguentar tomar, tá? Então, por isso que eu recomendo, faça um planejamento de forma que você passe na fonte de Irache à tarde, tá? Porque eu já vi gente deitada que foi de manhã e à tarde estava deitado lá ainda dormindo, curtindo a ressaca. Então, você vai tomar o tanto que você quiser, não inventa de colocar na garrafinha. Eles filmam e você não vai poder levar nem um pouquinho, tá? Toma lá até se fartar e vai embora. Quando você chegar já em León, numa localidade chamada Rabanal del Camino, os frades de lá, junto com os peregrinos que vão dormir no albergue, fazem uma sopa chamada sopa do peregrino. Essa sopa é feita em conjunto e depois todos juntos à noite fazem uma oração
e tomam essa sopa em conjunto com o pão, que é feito também pelos frades. Muito bacana. Em Fosebadon, lembra da pedrinha? Em Fosebadon, em León, isso na região de León, tem um local chamado Cruz de Ferro. Tem uma cruz de ferro que fica a 1.500 metros de altitude, é uma subida íngreme e difícil. Quando chega lá, você pega a pedrinha que você levou na mochila, faz um pedido e coloca na base da cruz. Ela já está quase que totalmente coberta, tem muito pouco dela aparecendo, porque isso é tradicional e todos os peregrinos deixam a sua pedrinha ali. Já chegando na Galícia, perto de Santiago, quando você já começa a ver a igreja de Santiago ao longe, a euforia é muito grande. Por isso é que a hora que você começa a descer o morro, esse morro é chamado de Monte do Gozo, porque a euforia é muito grande, a alegria é grande, a satisfação. Então você pense no caminho numa música que você gosta muito e você desça esse Monte do Gozo cantando essa música. Antes de chegar em Santiago já tem um albergue bom ali, então a 5 quilômetros da cidade. Você pode dormir nesse albergue e pegar a missa no dia seguinte lá em Santiago. Eu não sei exatamente o horário dessa missa lá em Santiago, mas não é difícil de saber não. É uma missa dedicada aos peregrinos. Atualmente aparece mais gente lá não peregrino que assiste a missa também, mas eles dão prioridade para os peregrinos. Nessa igreja, antigamente, tinha um botafumeiro que eles enchem de incenso e esse botafumeiro percorre pelo teto da igreja todinho jogando aquela fumaça do incenso. O botafumeiro não é original, o original era de prata. Napoleão tomou esse botafumeiro porque ele era de prata e levou embora e derreteu. A França depois mandou um outro botafumeiro para repor esse que foi tomado por Napoleão. É um botafumeiro grande, nas mesmas proporções do primeiro, só que esse não é de prata, eles mandaram um outro, tá bom? Agora, nem sempre vocês vão ver o botafumeiro funcionando. Antigamente eram todas as missas, agora não. Eles dizem que é muito caro, que é muito trabalhoso. Então, o que eles fazem? Quando turistas de ônibus aparecem lá, principalmente os europeus gostam muito de fazer isso, os alemães, eles pagam para que o botafumeiro funcione. Então, nesse dia, você vai ver o botafumeiro funcionando. Nas 3 vezes que eu fiz, eu só vi uma vez o botafumeiro funcionando. E foi quando eu fiz o caminho português. O caminho francês eu não vi um no português e no outro português eu não vi ele funcionando. O túmulo de Santiago, ele fica é subterrâneo, ele fica no subsolo, mas pela lateral você consegue descer e chegar lá e fazer um agradecimento a ele. Talvez dê tempo de fazer uma oração rápida, talvez não dê, mas de qualquer forma dá para passar por lá e também eu acho bem interessante. Saindo do túmulo dele tem uma escadinha que dá acesso às costas do Santiago, da imagem de Santiago, que é uma imagem imensa que tem lá. A gente tem por hábito abraçar o Santiago pelas costas, tanto que a capa que ele leva é uma capa de prata, com pedras preciosas e semipreciosas, e a capa dele está tão gasta, tão fina, que tem lugares que ela já desmanchou, de tão fininha que está, de tanto que ele é abraçado. E eu abracei 3 vezes o Santiago, e nas 3 vezes eu pedi para ele, me traz de volta, eu quero te abraçar de novo. E ele me atendeu. Então, em 2022, eu vou lá, eu vou abraçar o Santiago de novo, porque ele quer e porque eu quero também. Eu vou, 2022, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho que eu fiz. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, de preferência em inbox. Se precisar de alguma dica, se vocês resolverem ir, eu estou à disposição para orientar vocês no que for possível, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Um beijo.